Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Tá bom. Peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10. Hoje retornamos à parte final de Daniel, que irá no capítulo 10, 11 e 12. Hoje nós veremos apenas o capítulo 10. Meus irmãos, um dos medos da vida adulta certamente é o de se vestir inadequadamente. Se você é adulto, já viveu um pouco, você certamente já passou ou presenciou alguém que, chegando em determinado lugar, olhou ao redor e viu que não estava com as vestimentas apropriadas para a ocasião. Imagine você receber um convite para uma festa. E aí você chegando naquela festa, você vê as pessoas todas muito bem vestidas. Todos de terno, gravata, social, vestidos longos, joias. E você de bermuda de tactel, chinelo no dedo e a blusa do Flamengo. Ou pior ainda, a blusa do Vasco. Ou o contrário, meus irmãos, ou você se arrumou extraordinariamente bem, você usou o sua melhor roupa, o seu melhor perfume. E aí quando você chegou num lugar, estava todo mundo de bermuda e de regata, você sendo destacado ali pela sua vestimenta. É interessante porque enquanto há startups, né, que você pode trabalhar de bermuda quando você vai, se você for em alguns lugares, como por exemplo no Fórum do Rio de Janeiro, se você estiver de bermuda, você nem sequer entra. A nossa vestimenta, mais do que mostrar o nosso gosto pessoal, ela indica um certo preparo para determinada situação. E quando nós temos noção da realidade para a qual nós estamos nos dirigindo, nós podemos nos preparar melhor. O capítulo 10 de Daniel, ele é como uma convocação oficial de Deus para que os seus filhos se vistam adequadamente à realidade que era revelada diante dos olhos do profeta e diante dos nossos olhos também, conforme nós lemos. E, meus irmãos, eu não estou aqui me referindo a roupas normais, não vamos falar hoje sobre vestimenta, sobre o dress code hoje. O convite de Deus, meus irmãos, era um convite para que o seu povo vestisse a armadura que o próprio Deus dá e se preparasse para uma guerra na qual todo cristão verdadeiro se encontra atualmente. Pois bem, o capítulo 10 de Daniel, ele integra o início da última e da derradeira visão no livro. Esse capítulo ele serve como um capítulo de abertura, né, um prólogo, por assim dizer, e de preparo para aquilo que seria revelado nos capítulos 11 e 12. Eu lembro a vocês que o texto, especificamente nesse capítulo, né, ele foi escrito em hebraico. Ou seja, isso sugere que essa visão apocalíptica era uma mensagem direta ao povo judeu daquela época. Mas ela também serve de alerta a nós, cristãos contemporâneos. O capítulo 10 ele se passa no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. O povo, ao contrário, por exemplo, do capítulo 8, o povo judeu já não estava mais em contexto de exílio. E uma parte dos judeus, com a permissão do rei, já havia retornado a Jerusalém para retomar as suas vidas normalmente. Porém, tão logo eles chegaram lá, e a Bíblia nos relata isso, tão logo eles chegaram lá, destruída Jerusalém, lembrando que ela havia sido destruída por Nabucodonosor em 587 a.C., eles encontraram forte oposição dos samaritanos. Lembrando que os samaritanos, meus irmãos, eles eram, em determinado momento, o reino de Israel se divide, certo? Então você tem o reino do norte e o reino do sul, que era Judá. O reino do norte era o povo de Israel. E conforme o tempo se passou, esse reino de Israel ele se afastou tanto de Deus que as pessoas começaram a se misturar com outros povos. E depois eles foram arrasados pela Síria. Aqui nós temos o descendente desse povo, que já era um povo tão misturado que não era mais considerado povo de Deus pelas pessoas do reino do sul, pelos judeus. Eles encontraram forte oposição, os judeus encontraram forte oposição dos samaritanos. E mesmo tendo edificado o altar, isso se encontra lá em Esdras 3, eles tiveram que suspender a construção do templo por causa de um decreto real. Está lá em Esdras 4. O contexto histórico geral, meus irmãos, não apenas desse capítulo 10, mas desse período histórico envolvendo os judeus, é um contexto de grande desafio ao povo. O objetivo desse capítulo, portanto, é revelar aos leitores
a vigente realidade espiritual que há por detrás da realidade natural que nós vemos com os nossos olhos, convocando-os a se portarem e a se prepararem corretamente diante de tal realidade. Sigamos nos versículos 1 a 4. Os 4 primeiros versos ele nos fornecem um panorama geral da situação, um pano de fundo histórico que nos permite entender exatamente o que estava acontecendo. O primeiro verso nós lemos: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Esse primeiro verso começa narrando sobre aquilo que o texto iria tratar. Daniel havia tido uma visão, que era como se fosse uma verdade que dói. Era uma visão verdadeira, mas ela envolvia conflito, envolvia dificuldade, envolvia muita angústia. Ao contrário daquilo que aconteceu no capítulo 8, o narrador já nos adianta. Dessa vez, Daniel entendeu o que viu e aquilo que foi dito a ele. Daniel estava na margem do rio Tigre, localizado na região da Mesopotâmia, que fica bem a leste de Jerusalém. Então, se fosse tem Israel, bem a leste tem a região da Mesopotâmia. E ele estava passando por um período de intenso jejum e oração. E, meus irmãos, apesar da Bíblia relatar isso, ela não diz especificamente, explicitamente, o motivo de Daniel jejuar tão intensamente. Não tem um versículo dizendo, Daniel jejuou por causa disso, disso, disso. Mas levando em consideração que o autor intencionalmente nos localizou no tempo e no espaço, isto é, Daniel estava na Mesopotâmia, 2 anos após o retorno de parte dos judeus a Jerusalém, 2 anos após o fim do exílio babilônico, mais especificamente no 24º dia do primeiro mês. Diante dessas informações, nós podemos ter uma noção do que levou Daniel a se intensificar em jejum e oração. Do 14º ao 21º dia desse primeiro mês, a Páscoa era celebrada junto à festa dos pães asmos. Então, assim, era comum que o povo se preparasse para essa celebração da Páscoa jejuando durante esse período, se abstendo de determinados alimentos. Como a Páscoa ela era a libertação do povo hebreu da terra do Egito, é cabível afirmar que Daniel, o motivo que levou Daniel a jejuar e a orar tão intensamente era a intercessão em favor do povo judeu, visto que eles estavam saindo do contexto de exílio, estavam enfrentando forte oposição. Daniel ele havia separado um momento específico para buscar a Deus em oração e em jejum em favor do seu povo. A ausência de carne e vinho sugere que ele manteve o básico do básico para a sua subsistência, a sua alimentação. E a ausência de óleo, nós sabemos que na Bíblia o óleo costuma indicar alegria. Então nós vemos aqui uma ausência de alegria. Daniel, e é bom dizer isso, por que Daniel estava na margem do rio Tigre? Você não disse que os judeus em parte tinham retornado? Sim, mas Daniel aqui, meus irmãos, ele já era muito idoso. Ele já tinha mais de 80 anos aqui nesse texto. E além disso, provavelmente ele sabia que ele poderia influenciar muito mais na sua vocação, exercendo influência dentro do governo persa. Talvez esses sejam os 2 principais motivos que o levaram a ficar e não a voltar para Jerusalém. Mas ainda assim, mesmo longe, ele estava em fervente oração e intercessão pelo seu povo. Meus irmãos, a vida de Daniel, de um modo geral, ela é marcada por oração. Ao longo do livro, nós vemos que Daniel segue na prática de oração. Nós vimos isso no capítulo 2, por exemplo, quando Daniel ora a Deus pedindo que Deus revele o sonho de Nabucodonosor. Nós vimos isso no capítulo 6. O capítulo 6 diz que Daniel orava ao Senhor na sua janela. O capítulo 9 é um capítulo basicamente de uma oração inteira que Daniel faz a Deus. Daniel era alguém que buscava a Deus intencionalmente, intensamente. E mais interessante, meus irmãos, é que em todos esses relatos, Daniel buscava a Deus em favor do povo de Deus. E eu digo, meus irmãos, é uma vergonha quão pouco nós oramos pela nossa família da fé. Não é possível, meus irmãos, eu digo, não é possível nós nos chamarmos de irmãos se nós não oramos uns pelos outros. Não é possível que você e eu chamemos Deus de Pai, mas nós não temos coragem de interceder pela vida do nosso irmão.
nós não conversemos com o nosso Pai, intercedendo pela vida do nosso irmão. Nós vivemos numa época de grande egoísmo, onde todas as coisas são voltadas para nós. Isso afeta até mesmo o modo como nós falamos com Deus, como nós oramos. Eu já falei aqui uma vez, parece que a oração padrão de hoje em dia é aquela que diz assim: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, 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 eu, em nome de Jesus, amém. É a oração padrão de hoje em dia. E nós temos a cara de pau de chamarmos isso de uma vida de oração. Meus irmãos, nós não podemos orar assim. Assim como Daniel se colocava na brecha em favor da igreja, no caso, em favor do povo de Deus. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Porque, por exemplo, há igrejas sendo perseguidas neste exato segundo. Neste segundo que eu estou falando com vocês, há pessoas sendo perseguidas. A ONG Portas Abertas, por exemplo, ela diz que cerca de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo por algum motivo. Isso dá, em média, 11 cristãos por segundo sofrendo algum tipo de ataque, de perseguição, de preconceito, discriminação, pelo simples fato de ser cristão. Nós precisamos, meus irmãos, assim como Daniel, nos derramarmos em oração. Nós precisamos clamar a Deus, que está nos mais altos céus, que Ele intervenha na atual situação da igreja. E a nossa vida de oração revela muito, muito daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos como nosso relacionamento com Deus. Daniel sabia que a sua oração e o jejum, eles não tinham nada a ver com cargo. Não era porque Daniel era profeta ou se entendia profeta, ou porque ele era um grande homem do governo, porque ele tinha status, posição social e econômica. A questão era muito mais simples. Seus irmãos estavam passando por dificuldades e ele queria buscar respostas e interceder por eles. Simples assim. E aí nós prosseguimos nos versos 5 a 12. Se Daniel buscava uma resposta, a resposta apareceu. A resposta de Daniel chegou. Agora ele estava diante, meus irmãos, de um ser espiritual. E aqui a Bíblia relata que ele perde as suas forças e ele cai prostrado. Irmãos, eu vou dizer, há uma grande discussão entre teólogos, ok? Sobre quem seria esse ser que é descrito aqui em Daniel, nesses versículos de 5 a 12. Há determinados teólogos, né, por exemplo, como Stuart Olyott, que entende que a figura, né, dessa figura aqui descrita seria o próprio Jesus. Porque se nós formos olhar a descrição que é dita aqui em Daniel, ela é muito similar àquela que nós vemos em Apocalipse 1, por exemplo. Outros, como João Calvino, eles entendem que esse ser é apenas um anjo, já que ele admite ter sido enviado lá no verso 11. Outros, como Ian Duggett, eles vão além. Eles dizem que, na verdade, esse ser aqui não é nem um anjo normal e nem Jesus. Esse ser aqui seria um querubim, comparando o texto aqui com o texto de Ezequiel 1, onde o querubim, Deus voava nas asas do querubim, e ele faz essa comparação. Como não há consenso entre os renomados teólogos, né, não sou eu que vou bater o martelo, dizer o que é. Então, assim, quem quiser saber, pode perguntar para Daniel no céu. Aí a gente tira essa dúvida. De qualquer modo, independentemente do que seja, uma coisa é fato: a presença gloriosa de Deus estava naquele lugar. Quando o anjo se fazia presente, meus irmãos, era uma mensagem do próprio Deus se fazendo presente ali. Era Deus se fazendo presente por meio do seu mensageiro que estava ali entregando a mensagem. As vestes de linho, nós vemos, por exemplo, que ele estava vestido em vestes de linho. Essas vestes de linho, no verso 5, se assemelham àquelas que são usadas pelos sacerdotes e simbolizavam pureza. Está lá em Êxodo 28, 42. Mesmo que por um anjo, a glória do Senhor e a visão recebida por Daniel, elas foram suficientes para fazê-lo cair com o rosto em terra, prostrado. Algo semelhante ele acontece lá em Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, ele recebe uma visão de Deus, e ao receber essa visão de Deus, no final é narrado que Ezequiel cai prostrado, sem forças, praticamente desmaiado. Isso acontece também lá em Mateus 17. Pedro, Tiago e João estão com Jesus no monte. De repente, Jesus se transforma. O texto da transfiguração de Jesus.
E aí, em determinado momento, envoltos numa nuvem de glória, Deus fala com eles caem prostrados. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, porque, meus irmãos, é impossível quando nós nos deparamos com a glória de Deus desse jeito. É impossível permanecer de pé. A glória do Senhor, essa glória que nós buscamos dia após dia, essa glória que nós almejamos quando estivermos no céu, é essa glória, meus irmãos, é aquela que nos faz prostrarmos, é aquela que nos joga no chão, porque nós não temos força para resistir à glória do nosso Deus. Mesmo aqueles que estão no céu, meus irmãos, mesmo aqueles que estão no céu, como diz Apocalipse 4, eles voluntariamente se prostram diante de Deus. Que lá diz assim: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu creio, irmãos, que tem algo que tem faltado à igreja de hoje em dia, a igreja atual, que é o senso da diferença entre nós e Deus. Muitas pessoas pensam ou imaginam que Deus é alguém parecido com elas. Deus é um Deus bobo, sabe? É um Deus bonzinho, que ela pode ir lá só pecar quanto ela quiser, no final ela certamente vai se arrepender. Desse Deus ele ignora os pecados. Um dia vai chegar no futuro, vai todo mundo ser salvo, não precisa se preocupar. Infelizmente, as pessoas creem em um Deus assim. E aqui um texto, o contraste com essa percepção é nítido. Daniel, ele é um profeta plenamente amado por Deus, plenamente devoto a Deus, mas ele perde as forças e cai com o rosto em terra. Porque, irmãos, hoje em dia nos falta exatamente isso aqui. É o temor real a Deus, que nos coloca de joelhos, prostrados diante de um Deus totalmente santo, puro e perfeito. A igreja tem perdido isso. Isso é triste. Nós precisamos resgatar o temor a Deus. Nós cremos que Deus é amor, nós cremos que Deus nos dá alegria, nós cremos na justiça de Deus. Mas nós precisamos também, meus irmãos, ser sábios. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. No momento que Daniel estava mais preocupado com seu povo, já tendo tido visões sobre reinos futuros, que vimos no capítulo 8, e não sabendo como as coisas aconteceriam, foi aí que Daniel precisou ser lembrado de quem era o Deus a quem ele servia, acima dos poderes da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, acima, meus irmãos, de Roma, acima dos Estados Unidos, acima da China, da Rússia, da Coreia do Norte, acima de qualquer estado, de qualquer potência, de qualquer empresa, de qualquer pessoa, acima de tudo e de todos. Deus, o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é soberano sobre todos os reinos. Nós temos a mania feia de olharmos para os acontecimentos políticos, acontecimentos corriqueiros do dia a dia, que acontecem nos contextos nacionais, contexto internacional. Nós temos a mania feia de olharmos para essas coisas e de nós desfigurarmos o nosso rosto, de nós perdermos as forças diante dessas coisas. Mas a mensagem para Daniel e para nós hoje é somente uma: creiam em mim. Não se esqueçam de que eu estou no controle e eu estou assentado no meu alto e sublime trono. Amém? Verso 11. Verso 11 diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Daniel é fortalecido por uma realidade central na vida de um cristão que verdadeiramente ama Cristo. Ele foi chamado de homem muito amado. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, ele começa a partir do momento que o próprio Deus
próprio Deus escolhe nos amar. Não somos nós que vamos até Ele de livre e espontânea vontade, porque nós temos uma capacidade de fazer isso. É quando Deus escolhe nos amar. Irmãos, Daniel, ele não foi amado por aquilo que ele fazia ou porque ele era obediente. Nós temos uma noção de amor muito torta hoje. Nós achamos que o amor, especificamente a Deus, é quase retributivo. Se eu obedecer a Deus, Deus vai me amar. Se eu vir à igreja todos os domingos, Deus vai me amar. Se eu orar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer tal coisa, então eu serei amado de Deus. Nós temos essa noção torta, errada. Essas coisas são boas? Sim. Devemos fazer? Sim. Devemos ler nossa Bíblia, devemos orar, devemos estar aqui na igreja. É dever de todo cristão isso. Mas nós temos uma noção retributiva do amor de Deus que não deveria ser. Não deveria ser assim. Daniel, ele não foi amado de Deus por causa de sua obediência, por causa daquilo que ele fazia. Deus o amava. Ponto final. A única diferença é que Daniel ele respondia a esse amor em obediência, em fé e vida de jejum e oração. A vida cristã, ela começa no amor de Deus. E esse amor ele é perfeitamente demonstrado na cruz de Cristo, como está escrito. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 6 e 8. Se você está aqui hoje, meu irmão, e você entende como alguém se entende como alguém verdadeiramente salvo, se você ama a Cristo Jesus, se você entende que você é parte do corpo de Deus, saiba de uma coisa: você é muito amado. Deus não amava Daniel porque Daniel era profeta. Ele separou Daniel por um propósito específico. Mas em Cristo Jesus, nós temos a revelação do amor último de Deus a nós. Daqui a pouco nós estaremos diante da mesa do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é prova do amor de Deus por nós. Pois Cristo se entregou por mim e por você, desde antes da fundação do mundo. Cristo se entregou por mim e por você. Não porque ele viu algo em você ou em mim, mas porque ele escolheu te amar. Isso é maravilhoso. Nós estaremos diante dessa mesa celebrando o amor de Deus por nós, que ele escolheu se sacrificar, obediente ao Pai, mas também por nós, por amor. E Daniel, ele se dispôs a orar por muito tempo. Aquele mensageiro celestial diz que desde o primeiro dia que Daniel se dispôs a orar, Deus havia ouvido a oração de Daniel. Então, assim, se Deus ouviu a oração, por que se passaram tantos dias até a resposta chegar? Né? E nós temos os versos 13 a 21, o porquê daquilo, né, da resposta ter demorado tanto. Não vou ler só apenas para poupar tempo, mas nós lemos agora o que acontece. Como o príncipe da Pérsia impede aquele mensageiro durante 21 dias, ele resiste a ele. Meus irmãos, então uma realidade totalmente nova, totalmente ímpar, é descortinada a Daniel. Se por um lado Daniel estava recebendo essa visão diretamente de um anjo vindo da parte de Deus, por outro lado, esse anjo havia enfrentado ferrenha oposição para que essa mensagem não chegasse às mãos do profeta. Apenas para esclarecer, né? Quando o anjo diz príncipe do reino da Pérsia e reis da Pérsia, ele não está se referindo a seres humanos, meus irmãos, mas a principados e a potestades que estavam influenciando o novo poderio político mundial que estava se erguendo, que era a Pérsia, estava em ascensão. Ou seja, nós estamos falando de demônios que operam para influenciar governos e governantes. O anjo, ele prossegue seu relato, ele diz que por 21 dias ele foi resistido até que Miguel, um arcanjo advindo da parte de Deus, ele o ajudou a vencer estes demônios. O fim do verso 13, na NAA, nós lemos assim:
Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Em outras versões, por exemplo, na Ara, essa parte, eu fiquei ali com os reis da Pérsia, é dito assim: e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Uma luta ferrenha tomou conta, de tal modo que Miguel, um arcanjo que é bem conhecido de nós, precisou se interpolar nessa briga para que a mensagem chegasse a Daniel. Irmãos, eu sei que, assim, para alguns pode ser até muito difícil acreditar, tá? Mas o diabo existe. Presbiterianos, eles também creem no diabo, só para deixar bem claro. E nós cremos que ele faz guerra contra os filhos de Deus, dia e noite, sem parar. O próprio verso 20 deixa isso bem claro, onde diz assim: e ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Assim que o demônio que influenciava a Pérsia fosse vencido e o anjo saísse, viria outro demônio que influenciaria a Grécia. Essa, meus irmãos, é uma realidade difícil. Não é fácil. E assim, meu propósito aqui não é fazer uma exposição de demonologia, né? Porque isso em nada nos auxiliaria hoje. Mas as escrituras, elas nos exortam. Nós somos exortados pela escritura. Pedro vai dizer assim na sua carta: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Está lá em 1 Pedro 5,8. Nós somos exortados a sermos vigilantes e a sermos sóbrios. Não podemos ter uma visão distorcida sobre Satanás. E o diabo, meus irmãos, ele costuma usar duas estratégias, né, bastante assim patentes. A primeira estratégia é a de fazer parecer que tudo é culpa do diabo. Não sei se vocês já viram isso, né? Tudo é culpa do diabo. Parece que ele tem muito mais poder do que ele realmente tem. E, infelizmente, muitas igrejas se deixam levar para essa visão. Por exemplo, você está doente? É o diabo. Não é você que não cuidou da sua saúde, não. Não, é o diabo. Você está com um problema no seu casamento? É o diabo. É óbvio. Não é você que é um mau marido, uma má esposa, não é você que se recusa a se arrepender, sabe? A seguir a palavra de Deus, não, é o diabo. Se você perdeu o teu emprego, é perseguição do diabo. Não é você que foi um mau funcionário, não. Infelizmente, existe essa visão de que tudo é culpa do diabo. E as pessoas exaltam tanto esse poder do diabo que fazem parecer que ele tem um poder igual a Cristo. Né? Não sei se você já viu aquela imagem na internet que rola do diabo de um lado, Jesus do outro, uma queda de braço. Aquela coisa, né? Como é que era? Se, se você ama Jesus, curte. Se você não ama, ignora. Se você ama o diabo, ignora. Um negócio assim, coisa ridícula. Gente, se o diabo tem tanto poder, como essas pessoas dizem, olha para a estratégia. Se o diabo tem tanto poder, as tentações são ainda mais poderosas. Elas não podem ser resistidas. Essa é uma estratégia que ele lança. O foco deixa de ser Deus. O foco passa a ser o próprio coisa ruim. Isso é uma estratégia. A outra estratégia, e eu creio que essa é uma realidade que é muito vigente na nossa época, é de fazer com que as pessoas não acreditem na existência de Satanás. Não acreditem. Se o diabo não existe, a gente não precisa vigiar. Não é necessário vigiar. Se o diabo não existe, meus irmãos, as coisas ruins que acontecem são naturais. Elas não são decorrentes, talvez, de uma ação demoníaca, como, por exemplo, a situação da Pérsia. Tudo isso é natural. Nós olhamos para o nosso governo, para o nosso país, para as coisas ruins que têm acontecido, nós pensamos, isso acontece, isso é natural. Simplesmente ignoramos que há, de fato, uma realidade espiritual, onde Satanás atua. Ele tenta atuar, ele tenta desvirtuar as coisas boas de Deus. E se o diabo não existe, meus irmãos, não há necessidade de nós nos vestirmos com a armadura de Deus. Não há necessidade de resistirmos a ciladas nenhuma. Satanás aqui, ele nos seduz. Ele coloca uma armadilha, se traveste de anjo de luz. E você não precisa se preocupar com ele, até que você é engodado na armadilha. E pronto. Como um leão de redor,
que ruge, está pronto para devorar, de um modo bastante, muito esperto, muito astucioso. Essa, como eu falei, é uma realidade dura, meus irmãos. A realidade que nos cerca, ela é intensa. E Daniel, no verso 16, ele vai dizer que essa visão que ele teve causou muita dor. Esse termo no original é uma dor que se assemelha a uma dor de parto. É algo intenso demais, que o deixou sem forças em si. Irmãos, nós não podemos supor sermos fortes o suficiente para resistirmos às armadilhas de Satanás pelas nossas próprias forças. Nós não podemos achar que a gente vai chegar, sair daqui, viver a vida do jeito que a gente acha que tem que viver. A gente vai resistir às artimanhas de Satanás, porque Satanás existe há muito, muito mais tempo do que você e eu. Ele conhece o ser humano, que ele está lá só observando. Ele sabe, nós somos previsíveis. Por isso que não é com a nossa força que nós vencemos. Não é com a nossa força. Então, se não é com a nossa força, de onde vai vir a força para nós resistirmos? Olhe para os versos 18 e 19. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Meus irmãos, o modo que nós travamos a nossa luta contra Satanás é este: a palavra de Deus. É como no livro do Peregrino, quando o cristão desce o vale da humilhação, ele vai lutar contra Apolião. A arma que ele usa é a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que Deus se revela a nós. É na Bíblia, meus irmãos, que nós descobrimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É na palavra de Deus que nós entendemos que Deus derrotará o inimigo das nossas almas com um sopro de sua boca. Não existe uma batalha travada entre guerras de forças iguais. Deus vencerá o inimigo, com um sopro da sua boca. Nós não precisamos temer. É possível, meus irmãos, nós temos paz no meio de tudo isso, porque a nossa paz ela não depende das batalhas que nós travamos ou das circunstâncias externas a nós. A nossa paz, ela vem do próprio Deus, porque Deus é a nossa paz. Ele é a nossa garantia de paz. Nós que estamos arraigados nele, que é a nossa paz, nós temos paz. Nele e somente nele. E essa realidade ela fortaleceu Daniel e ela nos fortalece hoje também. E estando fortalecido, o anjo confirma aquilo que havia sido revelado a Daniel lá no capítulo 8. Nós vemos que Daniel tinha visto que o reino da Pérsia cairia e logo viria outro reino. Pois bem, após a Pérsia, a Grécia surgiria como uma nova potência mundial. Era necessário que fosse revelado ao profeta aquilo que havia sido decretado pelo próprio Deus desde a eternidade pretérita. Por isso que ele usa esse termo. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. O sentido aqui é esse. Direi a você as verdades de Deus, aquelas que já estão decretadas, que ninguém mudará. Isso haveria de ser revelado a Daniel. E na próxima semana, no capítulo 11, nós veremos uma grande realidade, bem detalhada, sobre aquilo que seria revelado a Daniel. O capítulo 10, portanto, meus irmãos, ele nos ensina que nós devemos nos vestir de acordo com a realidade que nos cerca. O mensageiro de Deus, ele vestia roupas de santidade. Nós, como Paulo nos admoesta, nós somos exortados a nos vestirmos com toda a armadura de Deus. Efésios 6 dirá assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas religiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10 a 13. Essa visão, ela não foi dada a Daniel para assustá-lo, para fazê-lo fugir como aquelas outras pessoas fugiram, nós lemos lá. Essa visão foi dada a Daniel a fim de fortalecê-lo na esperança e de fazê-lo entender o porquê das coisas acontecerem como viriam a acontecer. É isso, meus irmãos. É para com esse propósito que Daniel teve essa visão. Isso se estende igualmente a nós. Contra uma realidade tão patente, tão palpável, que nós não podemos ignorar. E nós não podemos supor sermos tão somente espectadores passivos. Um Deus nos incumbiu de responsabilidades. E nós, meus irmãos, na qualidade de cristãos, nós precisamos assumir essas responsabilidades que Deus nos deu. Então fica a pergunta, afinal, o que devemos fazer? E eu trago aqui apenas duas aplicações. Apenas duas. A primeira aplicação prática. Ore. Ore. Ore pela sua igreja. Ore pela sua família. Ore pelo seu país. Nós estamos em um momento de eleição agora. Não adianta ficar desesperado. Não adianta ficar depositando, ficar transfigurando o rosto por causa de político A ou político B. Não adianta. Teu papel, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, teu papel, nosso papel, é orarmos. Orarmos. Orarmos pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso país. Nós devemos orar em todos os momentos, com toda sorte de orações e súplicas. Nós oramos porque encontramos exemplo em toda a Escritura, toda a palavra de Deus, exemplo de homens e mulheres que se colocaram em oração, que invocaram a Deus em oração, porque eles entendiam que queriam ter um relacionamento com Deus. Nós oramos porque buscamos em Deus a força que não há em nós para nós vivermos uma vida santa e para nós resistirmos às tentações do inimigo. Efésios 6,18 dirá: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós oramos porque nós buscamos o nosso Pai Celeste, nós queremos nos relacionar com esse Deus de glória. Nós oramos e nós intercedemos uns pelos outros, porque o próprio Deus nos dá exemplo. Como diz no Romanos 8, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ainda, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Cristo intercede por nós. Meu irmão, minha irmã, se Deus intercede por nós, o teu papel, o meu papel, o papel da igreja do Senhor, é orar, buscar relacionamento com Deus, a fim de sermos fortalecidos na força do seu poder, crendo que o Senhor está cuidando de nós. Nós podemos buscá-lo, nós devemos buscá-lo em oração. A oração não vai mudar os planos de Deus. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar. A oração move o coração de Deus. Besteira. A oração ela não move o coração de Deus, mas ela é o meio pelo qual o Espírito Santo trabalha, transforma o nosso coração para que nós estejamos alinhados com a vontade do Senhor e possamos dizer em fé: Senhor, seja feita a tua vontade. Ore, meu irmão, ore. E a última aplicação: descanse na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, a realidade espiritual, ela existe. Ela é um fato. E ela é uma coisa. Nós precisamos vigiar, sim, de maneira sóbria, como Pedro nos alerta. Pois nós temos, sim, um inimigo que quer destruir a nossa vida, as nossas almas, a qualquer custo. Porém, nós não precisamos endoidecer. Nós não precisamos ficar doidos com isso.
ficar paranoicos. Você não precisa fazer campanha da vitória. Vou lá na igreja fazer a campanha da vitória, fazer a oração do copo d'água na TV de LED. Você não precisa fazer isso. Você não precisa viver indo em culto de libertação a hora toda, porque senão alguma coisa acontecer. Lembra das duas estratégias de Satanás? Pois é. A única coisa que nós precisamos fazer é lembrarmos diariamente de uma coisa, meus irmãos. A guerra já está vencida. Não é uma guerra para decidir o vencedor. A guerra já está vencida. A partir do momento que Cristo, na cruz do Calvário, bradou: está consumado, a guerra foi vencida. A morte foi vencida. Nós podemos e devemos descansar na vitória do nosso Senhor na cruz do Calvário. Reinos surgirão e desaparecerão. Demônios enviados do diabo, eles tentarão nos derrubar e nos desviar do caminho a todo e qualquer momento, de todo e qualquer custo, em toda e qualquer possibilidade. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas o modo que nós resistimos é esse. Nós descansamos no autor da nossa vitória. Nós descansamos nas obras de Cristo Jesus, na sua justiça, no seu amor. Satanás já está derrotado. E graças a Cristo por isso. O hino Castelo Forte, ele fala dessa realidade. Nós costumamos cantar. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Meus irmãos, essa é a boa notícia de Deus. Nós temos vitória em Cristo. Eu gostaria de encerrar com um texto maravilhoso que fala sobre isso, que nos incentiva a descansarmos na vitória de Deus. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Oremos. Senhor Deus, foi preciso um anjo, Senhor, enviado para falar a Daniel que ele era amado. Mas nós somos bem-aventurados, pois o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, perfeita, sem pecado, sem mácula, cumpriu a vontade do Pai de maneira perfeita e na sua morte nos garantiu a vitória e na sua ressurreição a esperança de que um dia nós que cremos, Senhor, em Cristo Jesus, seremos com Ele, Senhor, ressuscitados e assunto aos céus também. Senhor, obrigado porque é o próprio Deus que nos diz que nos ama. Obrigado que nós podemos descansar nele. E não há realidade espiritual, Senhor, que possa fugir do teu poder. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, Senhor, nós podemos descansar, que Ele é a nossa paz.
Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos vigilantes. Nos ajuda a te buscarmos em oração, a nos dobrarmos diante de ti, humildemente, a te temermos como é devido a todos os teus santos, Senhor. Guia a nossa vida em direção a ti. Assim, Senhor, de que assim como os 24 anciãos que nós lemos lá no Apocalipse, possamos nos prostrar e declarar que Tu és Deus eternamente. Tu és santo eternamente. Tu és o nosso Deus, Senhor. Portanto, Senhor, seja o Teu nome engrandecido nas nossas vidas, a fim de que nós, vigiando com toda, Senhor, com tudo aquilo que nós temos, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor nos dá, com toda perseverança, toda súplica por todos os santos, nós possamos permanecer inabaláveis em Ti. Senhor, obrigado por Cristo Jesus, em cujo nome eu oro, Senhor. Amém.